Livraria Espírita Culto no Lar. A ancestralidade. Se você tem sua própria ancestralidade e, portanto, raiz, por que cultua somente a dos outros? Não seria esta a hora de avaliar melhor a questão? O que vem a ser a ancestralidade e por que a devemos cultuar? A ancestralidade é algo concreto, e ao cultuarmos a mesma, abrimos um leque de possibilidades e um constante ciclo de renovações de nossas energias, uma vez que a manifestação energética do culto se encontra em constante movimento. É raiz, portanto, caminho. Ela nos traz a realização pessoal e o sucesso. Nada se pode fazer sem a ancestralidade, pois sendo raiz é ela quem sustenta toda a árvore. Então, sem ancestralidade, sem raiz, todos temos ancestrais a louvar. Vamos agora definir o que sejam os ancestrais. São todos aqueles que um dia possuirão sua energia vital no Aie, e que repassa esta sua energia à sua descendência, garantindo assim a perpetuação da mesma. Ao cultuarmos Baba Egun, reforçamos nossa crença na reencarnação, e através desse fenômeno evocamos a sua presença, uma vez que dentro da essência desse culto crimos que todos, a princípio, sempre voltarão ao Aie, pois nosso Yin é imortal. Por mais poderosa que seja Iku, ou Jegbe Alazona, a mesma não destrói o homem, mas age apenas como um agente de transformação e renovação dos ciclos entre o Orun e o Aie. Podemos concluir que, enquanto existir o homem, tempo e o desejo, haverá o culto a Baba Egun. Quem deve cultuar a ancestralidade? Todos têm pai. Temos mãe. Temos avô. Temos avó. E assim por diante. Então, por certo, temos ancestralidade. Compreendido isso, podemos facilmente deduzir então que não só podemos, como devemos cultuar nossos ancestrais. Uma vez que somos o resultado da soma de sabers de nossos antepassados, destes herdamos o inconsciente coletivo e com ele as informações legadas nele, e é por esta determinante maior, que os devemos louvar. A diferença é que, nem todos devem se iniciar no culto. Caso não saiba qual é o seu caso, e deseje descobrir seu caminho, ou seja, se é cultuar ou iniciar-se, basta consultar seu Ori. Iniciar-se ou não no culto a Baba Egun, dependerá exclusivamente dele, ORI, pois é ele quem determina o que deve ou não ser feito. E a resposta a esta questão nos é dada através do oráculo, e é um procedimento válido para os filhos de qualquer orixá. As diferenças entre iniciação e assentamento. A iniciação. Numa iniciação, despertamos nos seres humanos características que já se encontram presentes em seu Ori, então deve ser ele iniciado quando assim determinar seu Ori através do oráculo. Claro que isso só se dará se o postulante atender também aos demais pré-requisitos exigidos pela Egbe a que for se submeter. O assentamento. E quando devemos possuir o seu assentamento? O Igba ancestral tem a finalidade de suprir algo que não esteja presente em nossa essência. Assim sendo, é necessário que o possuamos em nossas casas de culto, para que se possa efetivamente suprir uma eventual necessidade da comunidade, ou até mesmo pessoal. Pois um ancestral não dorme, não esquece as pessoas que deixou para trás, e é ele a solução de todas as dificuldades em minha vida. Onde se iniciou realmente o culto? O culto de Egungun surgiu em Oiô, foi fundado por uma família de bardos, poetas itinerantes nômades, que antes eram contratados para cantar de forma dramática as glórias das famílias nobres.
Depois foram acrescentadas as roupas e rituais de sacrifício, transformando-se em mais um colegiado de culto Yorubá, um dos mais respeitados e exclusivos, aliás. Isso porque, provavelmente, no passado todos os mortos ilustres se tornavam orissas e em Oiô, depois de Sagó, apenas ele e pessoas da família real passaram a ter este privilégio, daí esta função de divinização dos plebeus foi atribuída à sociedade Egungun. Daí o fato de Egungun, enquanto divindade, ser considerado filho de Sagó, e o Itanque conta que ele usou a roupa de Sagó para se fazer passar por ele. O Baba Egun, que representa o clã original dos bardos, chama-se Baba Ologbojo, ó bardo que comanda a chuva. Em nosso modesto conceito, desde que o mundo é mundo, louvamos os ancestrais, tendo, portanto, a Mãe África como ponto conhecido de partida. Na diáspora brasileira, ele chegou na memória e no dia a dia de diversos sacerdotes e das diversas nações, pois todas têm ancestralidade. O que nos falta é compreender que todos somos parte do todo, e que não há esta folclórica descendência indireta, descendente é descendente. O discurso etnocentrista é ultrapassado e comprovadamente ineficaz, afinal viemos todos da boa e velha Mãe África, pois segundo o que se sabe, lá nasceu a humanidade como a conhecemos hoje. A maior profusão de melanina não desqualifica ou qualifica ninguém, muito menos a genética, pois hoje sabemos que pertencemos todos a uma raça, a humana. O culto à ancestralidade procedente de Oiô foi mantido em Itaparica, Bahia, mas isso não quer dizer que ele não tenha ocorrido também em outros rincões do Brasil. Há somente uma forma de culto ancestral. Seria um lamentável engano supor que entre as diversas levas de escravos espalhados por nosso país, não houvesse dentre eles sacerdotes de ancestrais de diferentes grupos étnicos e religiosos, afinal cultuar a ancestralidade não é um privilégio exclusivo dos Yorubas. Um exemplo disso é a nação Bentu/Angola, que faz o culto ancestral calcado em suas próprias tradições. Há um questionamento muito comum e até constante que gostaria de expor. Perguntam-me sempre se uma pessoa que teve, por exemplo, como ancestral um budista, pode cultuar sua ancestralidade. Em resposta a esta questão, costumo colocar que, muito mais importante que a origem de uma crença pessoal, seja ela cristã, judaica, seja uma pessoa muçulmana ou mesmo sem crença nenhuma, é a ancestralidade. O que difere nossos conceitos dos demais? Creio simplesmente nada. Com que direito podemos pensar que uma pessoa que nos deu a vida, independente de compartilhar de nossas crenças ou não, não possa ser cultuada? Com que direito podemos questionar o fato de uma pessoa de qualquer origem, que ao conhecer o culto e as possibilidades que o mesmo cria, sentir a necessidade de pedir apoio a seus ancestrais, mesmo os mesmos em vida não tendo crença nenhuma? Ou pensam vocês que simplesmente pelo fato de uma pessoa possuir ancestralidade judaica, ateia ou etc., a mesma é inexistente e por isso não deva ser reverenciada? Um dos conceitos que aprendi no Benin é que, independente da crença pessoal de qualquer um, a mesma deve ser respeitada e jamais questionada, uma vez que sabemos que, mesmo que a pessoa não creia em nada, ela possui um ori, ela possui um orixá, e o fato do mesmo manifestar-se ou não, não é um fator determinante para que isso lhe seja tirado. Há perigo no culto ancestral. Nossos ancestrais andam nas ruas nigerianas e beninenses abraçando seus descendentes queridos. Porque vou cultuar uma energia que pode me gerar malefícios? Isso seria no mínimo um contrassenso.
Até pouco tempo, a visão generalizada era de que estas eram energias perigosas e que o simples toque gerava um resultado nefasto. Eu mesmo mantive este dogma por algum tempo, buscando assim evitar um confronto direto de opiniões, mas devo às pessoas uma atitude de esclarecimento e divulgação, pois este é meu caminho, e farei sempre o meu melhor quando levar a conhecimento público o que pode ser dito sobre o assunto. Em nossa EGBE o culto é um pouco mais aberto, pois quem somos nós para proibir que as pessoas tenham acesso direto e dividam seus problemas, desabafem, ou até mesmo busquem conselhos junto à ancestralidade. Estamos plantando uma semente e muito me alegra saber que em outros espaços da diáspora brasileira existam pontos de vista semelhantes aos nossos. Que são os Egungun? São os guardiões da herança ancestral de um determinado grupo e através de sua manifestação, podem ajudar ou molestar, criar problemas ou nos encaminhar para a felicidade. Cultuado enquanto espíritos coletivos de uma herança ancestral são conhecidos como Arorunkinkin, e possuem um papel fundamental, pois seus fiéis creem que o mesmo tem participação constante em tudo aquilo que acontece no Aie. Sendo assim, orientam, direcionam, protegem, pois de acordo com a crença Yorubá, o ancestral que deixa sua família no Aie não dorme. Assim sendo, todas as minhas aflições serão depositadas nas mãos de meus ancestrais, pois da mesma forma que uma árvore sem raiz não sobrevive, o mesmo acontece com um ser humano que não reconhece a importância de sua ancestralidade. Enquanto ancestrais, podem ser evocados individualmente, Babaigun, ou coletivamente, Babaigunuku, de acordo com o momento e eventuais necessidades. Suas funções coletivas superaram a linhagem de um determinado círculo familiar. Protegem a comunidade dos espíritos, das epidemias, de feitiços e bruxarias, assegurando assim o bem-estar geral. O que vem a ser um Mariu? Um filho da palmeira do segredo, ou seja, uma folha da grande árvore ancestral, irmanados pelo segredo, ao. Quanto à hierarquia, somos exatamente como o Igiopé, algumas folhas mais novas, outras mais maduras, porém todos são folhas. Compreendendo melhor, são todos os iniciados no culto à ancestralidade, desde o Homo Izan até o Alapini. Baba Egun passa pelo processo de Atunwa. Como foi dito acima, segundo o conceito africano, a morte não é o ponto final da vida, mas sim o início de outro nível da existência humana. Eles acreditam em Atunwa, reencarnação, ou seja, no renascimento dentro da mesma família a qual pertencia, retornando em um dos seus descendentes. Porém, para nós, os Mariu, há uma maneira diferente de ver esta questão, pois entendemos que os Homo Bibi, bem-nascidos, iniciados neste culto não reencarnarão, pois no ato de sua confirmação e segundo nossos dogmas, temos uma trajetória diferenciada, pois ao falecermos, tornamo-nos ancestrais ilustres Araurunkinkin, ou como se diz aqui no Brasil, Babaigun, isto claro, segundo nossos méritos neste mundo. Então, compreende-se que nossa energia, essência, ao se desprender da matéria que a envolve, será agregada às outras já pré-existentes no panteão dos ancestrais divinizados desta ou daquela família ou mesmo Egbe. A participação da mulher no culto. Em contraste com o que se pratica na diáspora brasileira, na tradição indígena nigeriana e também na beninense, acreditamos que todos, independentes de sexo, têm o poder e a habilidade de se comunicar com aqueles que passaram além dessa vida, tendo a mulher enquanto Yagan ou Yalazé, papel fundamental nos ritos iniciáticos,
já que a mesma é a manifestação viva da presença de Omulali ou Alali, a Mãe Terra. Assim sendo, entendemos que a mulher possui um papel preponderante no culto. Dizia-se, até muito pouco atrás, que mulheres não participam do culto a Baba Egun, mas podemos perceber, em um dos mais variados oriques, Eui, e Ezei justamente o contrário. A mulher que conhece o segredo, não deve revelá-lo. O homem que conhece o segredo, não deve revelá-lo. Eles não devem abrir a boca. Eles não devem falar. Chegou Egungun, que venerando seus ancestrais afasta a pobreza e a doença, estamos venerando nosso Pai, esse tempo nos será favorável. Sem a força fecundadora feminina, a força inoculadora masculina não poderia gerar descendência. Acho que seria importante avaliar e pesquisar melhor esta questão, pois a teoria na prática é outra. Por ser um assunto controverso, merece uma avaliação mais aprofundada por parte dos pesquisadores. O Kaabaizan e o Oratori Finfin. O objeto ritual Kaabaizan nos demonstra que a união é o caminho. Sendo esta, parte do que representa este objeto magnífico. A união do rebanho faz o leão ir dormir com fome, ou seja, nossa força é nossa união. Na verdade há uma pequena confusão no culto ancestral da diáspora brasileira. A longa, flexível e resistente vara utilizada no ritual dos ancestrais divinizados denomina-se Atori, na verdade seu nome é Oriel ou, esta é uma planta hermafrodita, que cresce até 2,5 mt de altura, textura parecida com a textura do couro, sendo ligeiramente brilhosa, com folhas verde escuras, na parte superior, e verde pálido na parte inferior. Suas flores possuem a parte externa verde pálida, e são amarelas na parte interna, já suas pétalas e estames são amarelos. Sua utilização se dá tanto em África quanto na diáspora brasileira dentro do culto ancestral, porém com conotações diferentes. O Atori, Glyphaea brevis, Spregal, Monachino, família das tiliáceas, é utilizado semi-descascado em forma espiralada na tradição africana, e tem um papel de ligação entre o hologé e o ancestre, enquanto que o isam pequeno feixe de certa árvore, com determinado número de unidades tem uma simbologia profunda representando as 9 famílias iniciais bem como a unidade perdida. O item que transcrevemos a seguir nos demonstra a importância fundamental deste objeto sacro dentro do culto ancestral. É história corrente em Ouida, Benin, que foi o Loconso Alapini proveniente de Oui ou quem levou o culto a Baba Egun ao Zefoen. Conta-se que o rei do Benin, não acreditava na existência dos Egungun, e por mais que insistisse o Alapini não obtinha sucesso em convencer o dito rei de que através do segredo da roupa ou da roupa do segredo se podia mesmo trazer à sua presença seus antepassados. Passado muito tempo e devido à insistência do Olopa, foi determinado que este sacerdote ancestral provasse o que dizia diante do rei. Claro que o Au concordou e imediatamente pediu os ingredientes necessários para realizar o ritual, bem como solicitou um local reservado para guardar estes ingredientes, e que estes deveriam ser lá trancados até o dia seguinte, ao que foi prontamente atendido. Tendo recebido os itens pedidos, carneiros, galos, galinhas, ácara, obi etc., estes foram guardados e vigiados até o dia seguinte, como pediu o Au. Chegado o outro dia, o Alapini dirigiu-se ao quarto do segredo, parou frente à entrada, umedeceu e propiciou a terra, proferindo em seguida seus oriques e aduras, em ato contínuo golpearam a terra por 3 vezes consecutivas. No quarto do Au,
que permanecia fechado, ouve-se um grito gutural e inarticulado, pois o ancestre se fez presente. Momentos depois abriu-se a porta, e veio ele visitar sua descendência real. Ao deparar-se com seu antepassado retornado através da roupa do segredo, o rei emocionado o reconheceu, e determinou que desta feita em diante se instalasse o culto aos Babaigun no Benin. Mas, infelizmente ou felizmente, a história continua, pois os filhos de Oloconso Alapini não se davam bem. Quando este veio a falecer, seu Issan foi entregue a seu amigo Orogbomba, para que este o entregasse ao novo Alapini eleito. Devido ao interesse e ganância de seus descendentes, este objeto permaneceu em poder do próprio Orogbomba, desaparecendo após sua morte. O Issan é um importantíssimo objeto ritual com que se evoca e invoca um ancestral, além do que, é ele que dá o nome aos neófitos em nosso culto. Como podemos notar, não é um modernismo, e sim, tradição indígena africana sendo resgatada, e devidamente corroborada pelo fragmento do Itan Ifá descrito anteriormente. Ele evoca a força através da união, afinal somados, somos um com o todo, e é exatamente a união ancestral o que representa este sagrado objeto ritual que estava obscurecido. O que há sob as roupas dos Babaigun? Quando me questionam o que há sob as vestes dos Babaigun, costumo dizer que há um ancestral divinizado incorporado. O que vem a ser isso? Somente os iniciados sabem, haja vista que isso sim, é o. Porém preocupam-se com o que há sob a roupa, quando o importante mesmo é a simbologia da roupa. Infelizmente algumas pessoas não compreendem que é exatamente esta simbologia intrínseca ao Iku ancestral que propicia aos Mariu transcender a morte. E é exatamente aí que está o fator primordial, pois se o sacerdote se der ao trabalho de esclarecer o leigo, dando-lhe uma resposta equilibrada e coerente, este certamente passará a observar o que se diz com mais propriedade e respeito, pois acabará por compreender o que se faz e o porquê se faz. Na simbologia da roupa dos ancestrais masculinos, os Egungun, estão expressos todos os mistérios da transformação de um ser, Araie, deste mundo num ser do além, Araorun, de sua convocação e de sua presença no Aie, o mundo dos vivos. Esse mistério, constitui o aspecto mais importante do culto. Como claramente nos demonstra a Oren. GGOROASO Lahi, Lahi GGOROASO Lemon Akaomobaba. Ojo Egungun ou os olhos de Egungun. É um oráculo utilizado pelos Mariu Egungun, trazendo respostas concretas sim ou não diretamente da ancestralidade à sua descendência. É a forma de se apurar, sem perguntar. Egungun responde nossas perguntas através de movimentos do mesmo, e este oráculo é uma espécie de pêndulo. Hoje, a radiestesia já é uma ciência conhecida e bastante usada, mas os antigos já conheciam este método de comunicação. Porém, há a diferença do Ojo Egungun para o pêndulo comum. No primeiro, há a presença de Baba Egun respondendo. Já no segundo caso, existe um fenômeno anímico, onde as respostas podem ser dadas pela própria mente inconsciente de quem pergunta, uma vez que o inconsciente é coletivo e sabe tudo. O que vem a ser Gbobaniin? O significado literal de Gbobaniin é o rei deve ser honrado. Trata-se de uma Ogun, medicina tradicional Yorubá, utilizada no culto a Baba Egun. Sabemos que a ancestralidade é algo concreto e que ao cultuarmos a mesma, abrimos um leque de possibilidades e um constante ciclo de renovações de nossas energias, uma vez que a manifestação energética do culto se encontra em constante movimento.
Uma vez entendido a essência dessa energia, podemos nos aprofundar um pouco no que vem a ser realmente Gbobanin. Tradicionalmente a economia ioruba era voltada para a agricultura, a caça, a pesca e o mercado. Sendo assim, devido às variações climáticas, como o calor intenso, a falta de chuva que muitas vezes promovia a seca e inviabilizava o plantio ou mesmo as fortes pancadas de chuva em determinadas épocas do ano eram fatores determinantes para que houvessem sérios problemas e com isso uma constante desestabilidade econômica. E sabido por todos que o culto a Egungun tradicional, possui um Ozanin específico, conhecido como Orikiaesai. Os sacerdotes iniciados em seus fundamentos, conhecidos em algumas partes como Ologisbioe, em outras como Olorikiagba, em outras ainda como Aesai Enaioe, possuem um conhecimento avançado da prática na magia e medicina tradicional. Sendo o culto a Baba Egun, em muitos territórios iorubas, de suma importância, uma vez que os africanos acreditam que um ser humano sem a proteção e o auxílio de seus ancestrais e o mesmo que uma árvore sem raiz, esses sacerdotes estavam sempre em constante contato com os antigos Obas, e por isso foi desenvolvido uma medicina que, sendo utilizada nas épocas de maiores variações climáticas, minimizassem os danos, contribuindo assim para o restabelecimento da ordem, evitando que a conduta ou a capacidade do rei fosse posta em dúvida. Lesse Egun, Lesse Orissá, Oto Egun X Oto Orissá. Diferentemente do que se costuma praticar em alguns locais da diáspora brasileira, na Nigéria e no Benin, os cultos interagem juntos, são partes de um todo e a verdade maior disso tudo está na Igba ou Jeu, ou cabaça da existência, representando os dois espaços, céu e terra, Orunia e as divindades e manifestações energéticas que interagem em conjunto. Assim sendo, não se deve diferenciar, nem segregar o culto à ancestralidade, do culto às forças vivas da natureza, os orissas. Esta crença de que as forças vivas da natureza são antagônicas à ancestralidade, não procedem. A ancestralidade é raiz, portanto faz parte da construção de nossa própria existência, haja vista que somos o resultado prático desse somatório. Não estar ligado à sua ancestralidade, em nossa modesta opinião, é não estar ligado à sua raiz. As obras já publicadas sobre o assunto deveriam ser mais bem compreendidas, afinal não há divisões, pois nos é inconcebível uma árvore sem raiz, e além do mais ancestral e Orissa não possuem fronteiras. Todos eles habitam em nosso Ori, e são interligados e se complementam. O que deve mesmo ser observado é que Orissa tem um campo de ação e ancestral outro, somente isso, mas os dois se locupletam sempre, para que se possa ter uma existência equilibrada, e que se possa cumprir nosso destino neste plano. Infelizmente ainda há um engano muito comum na interpretação de que onde há Orissá, não pode haver Baba Egun, porém lembro que a maioria confunde o Orun com Baba Egun e são duas coisas diferentes. Porque há espelhos nas roupas de Baba Egun. Ao levantar-me todas as manhãs travo uma batalha com meu pior inimigo, ou seja, eu mesmo. Ao defrontar-me com o espelho, sou obrigado a encarar meus piores pesadelos ou meus mais belos sonhos. Tudo dependerá da forma com que me porto diante de minha IWA, existência. Os ancestrais são os guerreiros imortais, guardiões de nossas tradições e religião, em última análise são a soma de todos aqueles que vieram antes de mim, e isso se traduz na simbologia da roupa do segredo. Roupa esta que permite um contato direto entre seus entes queridos, e a descendência deles neste plano,
os espelhos são um adorno geralmente encontrados na diáspora brasileira, pois em África não há costumeiramente este uso pelo que saiba. As simbologias africanas e brasileiras são quase iguais, porém podemos afirmar que sua finalidade é a mesma, transcenderico, daí sua fundamental importância em nosso culto, seja na costa ou aqui no Brasil. Finalizo dizendo que sua confecção é uma magia de tal magnitude, que mesmo os iniciados mais novos desconhecem o seu processo de preparo. Os ancestrais de nossa ilha o possuem traços das duas culturas e também seus simbolismos, haja vista encontrar o Isan preso à roupa dos nossos velhos, assim como o Atori, Isan, por nós utilizado, é esculpido em espiral demonstrando simbolicamente o movimento trazido às nossas vidas pelo culto ancestral. Enfim, os espelhos da roupa refletem aquilo que somos, uns temem, já outros se regozijam. Mas é bom lembrar que sempre há mais a ser realmente conhecido, e que o todo jamais será visto em web irmão. Lembro-me também de um determinado Itaifa onde se travou uma batalha, e espelhos foram usados para refletir a imagem dos oponentes. Num primeiro nível, a reflexão sobre o espelho sempre será um questionamento do ego sobre si mesmo. Já numa observação mais religiosa, podemos dizer que eles são dispostos na roupa ancestral para que Iko se maiar neles e corra assustada com sua própria imagem. E assim podemos compreender por que ela é a magia que vence a morte. Finalmente assim compreendo e assim pratico, sei que não existe um pensar único, nem uma única verdade, porém, se todos trilharmos o caminho do respeito às particularidades de cada um, certamente, encontraremos mais afinidades que diferenças.